Saudações, longevos! Como vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e esse é o Segredo da Longevidade, o lugar onde procuramos conhecer tudo sobre como ter uma vida maior e melhor a cada dia. Estudos demonstram que a prática regular de exercícios reduzem até 35% o risco de desenvolver doenças crônicas. Para entender mais sobre os diversos impactos que as nossas atitudes provocam na nossa longevidade, eu tenho a honra de receber o Dr. Matheus Drummond para conversarmos hoje. Bem-vindo, Dr. Matheus. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Elódia. Muito obrigado pelo convite. E a gente se conhece já faz um tempinho, né, Matheus? Até relembramos aqui no início, né, no briefing desse nosso podcast, que nos encontramos pela primeira vez na turma 5 da pós-graduação do professor Laí Ribeiro. Já alguns aninhos atrás, a gente não precisa falar quanto tempo atrás não, mas já tem um tempinho. Essa turma já está bem maior que 5, né? Está bem maior que 5, é isso aí. Matheus, olha só, eu tive a honra de conhecer um trabalho seu aqui, esse seu livro que está fantástico. Você consegue desenvolver, resumir de uma forma muito didática, muito clara para as pessoas, uma grande vastidão de conhecimento sobre longevidade saudável de uma forma muito prática, os 4 pilares da longevidade e saúde. O que te fez a escrever esse livro? Me conta um pouquinho também da tua história, como é que começou, como é que é a tua vida, para a gente conhecer mais você. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Olha, quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Drummond, eu sou médico, a minha formação inicial é em cirurgia geral e cirurgia do trauma. Eu me formei em 2009, logo depois fui fazer residência em Belo Horizonte e me casei logo na sequência. Sou pai de 3 filhos, né? A Helena de 10, a Valentina, a Helena até apareceu aí, ó. A Helena de 10, a Valentina de 5 e o Dudu, o Eduardo de 3. E assim, a minha vida sempre foi na área médica mesmo. Eu conto isso no início desse livro, né? Como que foi esse meu histórico como cirurgião, sem preocupar com saúde, não bebia água, fumava, mal fazia atividade física e só operava, rotina de plantão, fui chefe de cirurgia durante muito tempo, enfim, não tinha nenhuma preocupação com a saúde, mas eu tive um gatilho, eu tive um start, né, que foi exatamente uma doença nutricional que envolveu essa minha filha mais velha, que foi uma alergia à proteína do leite de vaca. Ela teve um choque anafilático com 9 meses, quase a perdemos. E aí, graças a Deus, ela foi recuperada. Hoje ela não tem mais nenhum vestígio disso, mas aí aquilo me acendeu algo, como que uma questão nutricional, um leite, quase levou minha filha embora. Eu fui estudar nutrologia. Antes da gente se conhecer em São Paulo, eu tinha feito já um curso da Abram, então fui fazer nutrologia em São Paulo. Fiquei aí 2 anos, onde eu fui dar início, mudar um pouco essa minha trajetória da cirurgia para a medicina nutricional. E logo na primeira semana de pós-graduação de nutrologia, eu fui conhecendo todos os expoentes, né? Fui descobrir sobre Vitor Sorrentino, sobre Laí Ribeiro, e me encantei com a área. Foi aí que fui atrás da pós-graduação do professor Laí, onde a gente teve o nosso grande contato. Então, eu mudei inicialmente a minha vida, aprendi a cuidar da minha saúde, desenvolvi esses pilares que eu apliquei para mim, para minha família, para os meus pacientes. E hoje eu trago aí de forma bem mais ampla, né, nas redes sociais, no meu Instagram e também agora no livro, para quem gosta de ter isso na cabeceira, falando sobre como podemos, de forma prática, através de estilo de vida e barata, né, sem precisar gastar muita coisa, mudar o seu estilo de vida em 4 grandes pilares que eu vou explicar aqui e que isso já perfaz por 90% para você atingir longevidade e saúde. E, Elódia, quando eu falo em longevidade, muita gente fala assim, então você está buscando viver 120 anos. Falei, não é nada disso. Nosso objetivo não é acrescentar anos na nossa vida. É claro que isso vai acabar acontecendo, mas o objetivo é acrescentar vida, qualidade nessa expectativa que você tem para sobreviver. Porque a gente vai viver aí até 80, 90 anos, quiçá mais, mas o problema é se a gente não cuida, não tem essa visão de longevidade. Os meus últimos anos, seja 10, 20 anos, eu vou estar com dependências, sem autonomia. Eu vou estar dependendo para fazer coisas básicas, para me alimentar sozinho, para ir ao banheiro, para viajar, quiçá até para andar, dependendo de outras coisas, de aparatos, de questões médicas, de outras pessoas. Então, longevidade é envelhecer com autonomia.
é envelhecer com independência, mesmo que eu precise tomar um ou outro remedinho, mas que isso não impacte na minha autonomia de ser livre, de conseguir fazer tudo, de pegar um avião sozinho, de ir no supermercado, empurrar um carrinho, fazer sua própria comida, comer, ir ao banheiro. É esse o objetivo. Só que as pessoas não estão se atentando a isso. Estão vivendo uma vida desenfreada, comendo qualquer coisa, sem praticar atividade física, com estresse a nível exponencial, com sono sem qualidade nenhuma e com baixa otimização de nutrientes no seu sangue. Então eu fui estudar isso, eu falei, eu preciso ver isso, como que eu posso melhorar e otimizar, melhorar a vida dessas pessoas. E é esse o meu trabalho hoje. Nossa, a gente tem muito o que falar aqui, as pessoas têm muito que aprender, porque realmente é vasto, né? É muito conhecimento. Eu vou começar a te orientar assim para você começar a falar coisas práticas e depois a gente resume esses pilares todos, que é o teu trabalho, tá? Tá joia. Você falou da sua filha, da Helena, né? Isso, ela teve uma alergia à caseína, que é a proteína do leite. Exatamente, ela teve uma alergia à proteína do leite de vaca, que pode ser alergia a proteínas do soro ou a caseína, que é a mais severa. O caso dela era caseína positivo. Caseína. Então fala um pouco sobre isso, porque esse assunto sobre leite é bom ou não é muito polêmico. Você sabe que é muito polêmico, né? Como então fala sei? Qual que é o teu parecer, qual que é a tua visão sobre o consumo do leite de vaca? Tá, como sei? É o seguinte, isso eu sei porque quando eu falo a respeito do leite de vaca, realmente gera uma polêmica nas redes, mas a gente tem que ser bem real e franco em relação a isso. O leite de vaca, ele é uma secreção glandular mamária da vaca produzida por ela para o seu filho, o bezerro. Igual nós, humanos, somos mamíferos temporários das nossas mães, mamando o leite materno da nossa mãe por um período, tá? Só que o consumo de leite de vaca atual na sociedade humana, ele é relacionado a questões sociais, industriais, de interesse da indústria alimentícia. Só fazendo um parêntese aqui, já entrando em polêmica logo nos primeiros 10 minutos da nossa conversa. Se você parar para pensar, as duas maiores indústrias alimentícias do mundo, que eu não preciso falar o nome, tá? As duas aí. Elas são relacionadas, qual que é a base dos produtos dela? É leite de vaca, tá? E o leite de vaca, ele possui na sua conformação quais itens? Água, que é do bem, gordura, que é legal, a gordura do leite de vaca na forma da manteiga, do queijo curado é legal, proteínas, que a gente divide em proteína do soro, é a alfa-lactoalbumina, a beta-gama-globulina, que também são proteínas de fácil digestibilidade pelo intestino humano. E se a gente isola essa proteína, a gente tem o whey protein isolado, que é também interessante para algumas pessoas. Mas tem a caseína, que é uma proteína grande, de uma conformação molecular grande, cuja nossa digestão é incompatível com ela. E ela começa a causar uma inflamação no nosso intestino. Muda a conformação, o equilíbrio da nossa microbiota, causando uma desbiose intestinal, piora a produção de muco e aumenta a permeabilidade intestinal, rompendo as junções estreitas, chamado tight junctions, das células que revestem a mucosa do intestino. Isso é gatilho para doença autoimune, inflamatória, alérgica, tá? Gera inflamação sistêmica, inflamação cerebral. Esse mesmo mecanismo acontece também com o glúten do trigo. Então, o leite de vaca, que tem essa caseína que não é bem-vinda para a nossa digestibilidade, é um alimento tipicamente inflamatório. E todas as doenças crônicas degenerativas que impactam nessa nossa longevidade, que eu expliquei, elas se desenvolvem em um meio inflamatório. Câncer, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, as doenças autoimunes, todas essas doenças têm um fundo inflamatório prévio. Então o leite é causador em pessoas susceptíveis dessas doenças, tá? Então, pelo que você está dizendo, o agente que causa a maior inflamação no leite de vaca é a caseína, não a lactose, como as pessoas estão sempre... Aí eu fecho aqui, falei das proteínas, por fim a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então eu falei da água, da gordura, das proteínas e do açúcar. A lactose,
o problema que ela causa na gente é um problema de digestão. Ela entra no intestino e se a gente, como cresce, já desmama da nossa mãe, a gente não precisa mais produzir a enzima que quebra a lactose, que é um sacarídeo, um disacarídeo, um açúcar duplo, em glicose e galactose, que a glicose precisa ser absorvida. Quando a gente, então, não tem essa capacidade e bebe o leite de vaca, aquela lactose que tinha que ser quebrada fica ali disponível, ela causa uma proliferação bacteriana para fermentar essa lactose, e aí causa distensão abdominal, alteração das fezes, muco nas fezes. É uma alteração de intolerância na luz intestinal, somente. Tá? A caseína não. Ela atrapalha todo o nosso processo sistêmico, inclusive causando inflamação vascular. Então, o leite de vaca não é um alimento saudável para o consumo humano. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro, né? E agora vamos falar sobre um outro alimento também. Os óleos que a gente encontra no supermercado, óleos vegetais hidrogenados, são bons ou não e por quê? Por qual razão? Muito bem, né? Ficou constituído aí ao longo de alguns anos, né? Inclusive dentro da área da cardiologia, de que a gordura saturada da carne, o colesterol da gema do ovo, a gordura saturada do coco fazem mal para a saúde. E hoje isso já caiu por terra já faz um tempo. Só que, aproveitando essa ideia, as indústrias criaram óleos extremamente refinados, industrializados à base de sementes. Óleo de soja, de milho, de girassol. O óleo canola, que nem existe o canola. Canola é uma sigla, né? Da couza, que é uma plantinha amarelinha, inclusive neurotóxica. E aí esses óleos são ultra refinados, porém não tem gordura saturada, que seria a gordura do mal. Só que esses óleos, eles são riquíssimos em ômega 6. E é um ômega que é um tipo de gordura inflamatória também para a nossa membrana celular, para o nosso endotélio vascular. De tanto consumir esses óleos, a proporção ômega 6 para ômega 3 está tão grande que as pessoas também estão se inflamando em virtude do consumo desses óleos. Então, óleos de soja, milho, girassol, canola, algodão não são óleos saudáveis para o consumo humano, principalmente se você os aquece, tá? Principalmente se você os aquece. Então, assim, o ideal é que você substitua esses óleos, joguem isso fora, não comprem isso mais, por banha de porco da fazenda, óleo de coco, manteiga ou azeite, tá? E desmistificando, o azeite pode ser aquecido para refogar um alimento. Você não vai jamais fritar, imergir um alimento nessa gordura extremamente quente. Isso não vai acontecer, tá? Mas para cozinhar, perfeito. Então abandonem esses óleos, tá? Perfeito, perfeito, Matheus. Agora vamos entrar um pouquinho mais em óleos. Fala um pouco sobre a gordura trans e sobre o óleo de coco especificamente, que as pessoas ficam em dúvida realmente se ele é um óleo que ele é saudável, a quantidade que você pode ingerir. Sim, o óleo de coco é saudável, ele é um óleo rico em gorduras saturadas, assim como o leite materno. Olha o que eu estou dizendo, o óleo de coco é rico em gordura saturada, com 3 gorduras típicas que existem também no leite materno. O leite materno é rico em gordura saturada, então é um alimento super saudável para uma criança recém-nascida. Tá? Então você pode consumir o óleo de coco, sim, 1 a 2 colheres de sopa ao dia, o óleo de coco extra virgem, seja no seu café da manhã, colocando ele no café, seja para o preparo dos alimentos, para fazer um ovo frito, um ovo mexido. É um excelente óleo para ser consumido, tá? Então pode ser consumido. A gordura trans, ela já é uma gordura que sofreu um processo de industrialização, modificando a sua molécula. E essa sim ela não tem como ser digerida, absorvida e metabolizada na nossa corrente sanguínea. Ela vai depositando nos nossos vasos. Então essa daí é um grande vilão. E onde que ela existe? Nos produtos industriais, bolachas recheadas, sorvetes, maioneses, tá? Margarina, que falam que é mais saudável que a manteiga. Então tem que abrir a mente, gente. Cuidado com as informações da mídia que está ali patrocinada pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, que está tentando te enganar, certo? Então, resumindo, gente, óleos, a gente tem que preferir óleos como óleo de coco, óleos abacate, né? Sim, todo tipo de gordura natural, tá? A gordura da carne natural, o óleo de coco, a banha do porco, o azeite. Por que o azeite é natural? Porque pega ali a azeitona e faz só uma pressão, ela é só espremida. Não tem nenhum processo além do que uma expressão dela para retirar, tá?
Então não, é o mínimo processamento. Perfeito. Vamos falar então agora sobre. Eu estou falando sobre os assuntos mais polêmicos que a gente vê muito, que as pessoas estão comentando muito, e eu acho que essa atualização é super necessária. Vamos falar sobre os açúcares, entre eles você coloca mel, coloca agave. Fala um pouquinho sobre o açúcar, o que é bom, o que é ruim. Bom, já que a gente está citando aí, se eu for citar aqui os piores alimentos para a nossa saúde, que eu até tenho aqui no livro, olha só: açúcar, leite de vaca, glúten, que tem no trigo, cevada, centeio, os óleos ômega 6, adoçantes artificiais, tá? A gente pode encher a mão aí com esses piores alimentos. O açúcar é o grande vilão da saúde ao longo dos últimos 20 anos, não tenha dúvida. A indústria do açúcar patrocinou todos esses estudos que condenaram a gordura natural e colocaram o açúcar aí como um mocinho nessa história toda. Só que a gente sabe que o açúcar é responsável por diversas doenças. Tudo começa com a alta ingestão do açúcar, levando à glicação das nossas proteínas. Então você começa a caramelizar suas proteínas, elas viram a lata velha circulante na sua corrente sanguínea. Então a LDL, que carrega o colesterol glicada, é um problema, a hemoglobina glicada é um problema, a albumina glicada é um problema. Então você está todo caramelizado pelo consumo do açúcar. Isso gera um processo, um mecanismo biológico de inflamação, oxidação, aumento do estresse oxidativo, lesão mitocondrial, queda de energia, até alterações hormonais, que é o gatilho, o disparo para as doenças crônicas, tá? Consumir açúcar em excesso vai fazer você adoecer. Você começa a ficar resistente à ação da insulina, você começa a armazenar gordura no seu corpo na forma de triglicerídeo, você começa a fazer esteatose e gordura no fígado, tá? E você vai gerando um pré-diabetes até ficar diabético. Então o açúcar é um problema. E também está relacionado com a hipertensão. Todo mundo fala, a pressão alta é sódio, é sal. Não é. A gente perde a capacidade de mandar o sal em excesso nos rins embora quando a sua insulina está elevada pelo excesso do açúcar. Então o problema é o açúcar, tá? O açúcar que danifica o nosso colesterol e faz entupir as artérias. Não é a gordura que a gente está comendo. Então, realmente é para dar uma virada de chave na cabeça das pessoas. E onde tem açúcar? No próprio açúcar de adição, o açúcar cristal, o açúcar refinado. Nos produtos industrializados, todos têm açúcar com algum nome. Pode procurar lá. Glicose, xarope de frutose, dextrose, maltodextrina. Tudo é açúcar, tá? Xarope de milho, né? Tem xarope de milho com alto teor de frutose, esse é um veneno clássico, tá? Então tudo isso é açúcar e aumenta essa sua capacidade de lidar mal com ele e aí você vai ficando doente, tá certo? É muito interessante você falar isso, que a gente relaciona muito, eu lembro que quando eu fiz medicina faz muito tempo, quando eu me formei, existia hipertensão arterial essencial, ou seja, era uma hipertensão arterial que ninguém sabia a causa. E hoje sem causa aparente, né? Tem essa causa que é o açúcar, realmente. Será que, né, fazendo essa análise retrospectiva, Elódia, se a gente voltar nesses pacientes que começaram a ser identificados como hipertensão arterial essencial, fizesse hoje os testes de resistência insulínica, será que eles não estavam resistentes à insulina? Tenho certeza, tenho certeza. A gente sabe que tem muita relação mesmo. Agora me fala um pouco sobre a relação do açúcar, essa glicação, com o envelhecimento. Eu já ia falar isso, até porque você lida muito com a parte estética. Vamos falar sobre isso. Eu falei que o açúcar glica, carameliza em excesso, quando em excesso, essas nossas proteínas. De que é formado, todo mundo quer, toda mulher quer ficar com a pele bonita, ela busca o quê? Doutor, tem colágeno, estimulador de colágeno, não sei o que lá. Colágeno é uma proteína que de sustentação do nosso corpo, sustenta as articulações, os tendões, a pele, tá? Então, se você está glicando a sua hemoglobina, como é o nosso marcador de glicação, a hemoglobina glicada, tenha certeza de que o seu colágeno também está glicado. E um colágeno glicado perde a sua capacidade. E aí você faz o quê? Envelhecimento. Envelhecimento da pele, rugas, e diversos, né, outros, perda aumento da flacidez, perda da elasticidade, né, está relacionada à glicação da pele. Então, gravei um vídeo uma vez, tem mais de 22 milhões de visualizações e o pessoal caiu matando, que eu falei assim, mulher que come açúcar em excesso tem a pele feia. Mas foi um problema, entendeu? Mas é verdade, né? Realmente. Mas é verdade. É verdade. Né? Infelizmente é verdade. É porque o açúcar realmente ele é viciante, né? Então é muito difícil
Esse é o ponto, a indústria sabe disso. Por que ela coloca esses açúcares nos alimentos? Exatamente porque ele tem essa ação dopaminérgica, igual da cocaína, igual do crack, igual do tabaco. Tá? O açúcar ele tem uma ação quase que 5 vezes mais forte de liberar dopamina no cérebro do que a cocaína. Então é muito intenso isso, essa sensação dopaminérgica de recompensa, só que ela é fugaz, ela passa rápido. E aí você vai querer de novo, entendeu? Então tem que fazer realmente esse desmame, tem que tirar o vício do açúcar como um todo. Tá? Perfeito, Matheus, perfeito. Agora vamos dar uma pincelada sobre aonde tem o glúten e qual que é a ação do glúten nas microvilosidades intestinais, como é que ele aumenta a permeabilidade intestinal. Fala aí para o pessoal um pouquinho. Muito bem. Isso. Glúten é um aglomerado de proteínas. A gente tem a gliadina, tá? Tem outras proteínas que se amontoam formando glúten. É uma proteína. O principal representante do glúten na nossa alimentação é o trigo, a farinha de trigo, tá? Aí quando eu falo isso que faz mal, muita gente já vem e me fala assim, mas... Poxa, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, se comia pão lá na época de Cristo e tudo. Gente, o trigo mudou. Aquele trigo antigo de 2000 anos atrás é um trigo que tinha uma quantidade pequena de glúten, tá? Que a gente conseguia lidar com ela. O trigo atual, que passou por um processo de mudança genética, de estrutura genética para melhorar o plantio e a produção, ou seja, tudo interesse industrial, ele tem 400 vezes mais glúten do que o trigo antepassado. Isso é inviável para a nossa alimentação. Esse excesso dessa proteína gigantesca que a gente não consegue digerir danifica a nossa barreira intestinal, tá? Danifica a nossa barreira intestinal, o intestino que comunica com o meio externo através da boca. Ele é formado por uma barreira de muco, uma barreira de bactérias, a nossa microbiota, e as microvilosidades, que são as células colunares ali todas aglomeradinhas. O glúten é como se fosse um arame farpado passando nisso aí tudo. Então ele danifica as bactérias, o muco, essa barreira, e aí você começa a ter o intestino vazando, tá? Que está vazando para dentro da corrente sanguínea, passando proteínas que não poderiam passar. Isso gera doença inflamatória, gera inflamação, você está sempre se inflamando. Faça um teste, fica 30 dias sem comer glúten, que está no trigo, na cevada, que tem na cerveja, no centeio dos pães integrais, e a aveia também contaminada com glúten. Tira isso por 30 dias, me fala o resultado. Você vai desinchar, sua barriga vai diminuir de tamanho, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ter mais energia, sua capacidade cognitiva melhora, você dorme melhor. Aí você faz um teste, come um dia uma quantidade de glúten para você ver o que vai acontecer. Pum, você vai sentir um baiacu. Vai inchar, vai ter problema intestinal, você vai ver como que é realmente pontual essa questão do glúten. Tá? E tem manifestações que vêm um pouquinho mais tarde, né, Matheus? Por exemplo, dor de cabeça, dermatites, dor de cabeça, que aparecem 3, 4 dias após o consumo e às vezes é difícil de se associar. Então tem que ter essa capacidade de se escutar seu corpo. Mas da mesma forma, Eloy, eu escuto assim, mas eu não sou celíaco, eu posso comer glúten. A gente tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é 10 vezes mais frequente na população do que a doença celíaca. Sim, tá? Sim. Até porque, como você disse, né, houve uma modificação genética no alimento, assim como todos os alimentos que estão atualmente, assim como a indústria está fabricando produtos alimentícios, né, que são diferentes dos alimentos originais, e o nosso corpo não está preparado, né, geneticamente para isso, toda essa mudança. Que hoje foi muito recente, né, Matheus? Isso é preocupante. O glúten, o leite estão aí já há algum tempo. Hoje tem carne de laboratório. Sim, sim. Impressa por impressão 3D. Até onde a gente vai parar, gente? A gente sabe que tem plástico no nosso corpo, né? Microplástico circulando na corrente sanguínea, causando diversos problemas. É algo assim... É assustador. É assustador, né? É assustador. Eu me envolvo, eu me empolgo exatamente porque assim, eu enxergo de uma forma que eu não consigo manter essa informação só comigo. Isso precisa ser divulgado. Perfeito. E aí a gente está aqui para isso. Eu estou te agradecendo muito, porque você está tornando tudo de uma forma muito simples e didática, né? Muito acessível para quem está assistindo aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre essa intoxicação que existe no ambiente, né? Na água, no solo, no ar. No filtro solar. Isso aí. Né? Então, assim, a gente vive num meio tóxico, não tenha dúvida, tá? Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte, não dá para viver também numa neura. Meu Deus, tô me intoxicando, não vou viver mais.
a gente tem que buscar um equilíbrio, tá? O equilíbrio começa comendo comida de verdade. Abandone esses alimentos ruins, bebam bastante água, a hidratação é fundamental, tá? Pratiquem atividade física, o corpo é feito para se exercitar, tá? O segundo pilar, depois da alimentação saudável, é atividade física. Tem que ter um gerenciamento do estresse, uma melhoria da qualidade do sono e avaliação médica com exames para você ver a necessidade de suplementação de micronutrientes, de hormônios necessários, tá? E além de você fez isso, o básico, vamos começar a pensar nas toxicidades para reduzir as toxicidades. O que é mais abundante hoje que dá para a gente tirar fácil? Primeiro, os xenoestrógenos, tá? Que estão nos plásticos aquecidos. Então tire o plástico da sua cozinha, não tenha mais micro-ondas, tá? Evite aquecer qualquer coisa em garrafa plástica, que aí você vai ter a liberação, a menos consumo desses xenoestrógenos, tá? Água mineral de garrafa, de preferência aquela que está mais próxima da sua cidade, que sofreu menos ação do transporte do sol, ok? Que mais que intoxica muito? Os metais tóxicos. O mais abundante que eu vejo na prática clínica hoje é o alumínio, que está presente nos utensílios de cozinha, panelas de cozinha que liberam isso nos alimentos e nos desodorantes. Tá? Então mude para desodorante sem alumínio. Hoje tem vários aí à base de óleos essenciais, de magnésio, de aloe vera, que protegem você contra o odor. Tá? Então esses outros intoxicantes, o metal pesado, o mercúrio, dos peixes grandes e dos amálgamas, das restaurações odontológicas. Procure um dentista biológico para fazer a substituição segura por uma resina. Tá? Explica que o amálgama, se a pessoa tem... Ela com a mastigação vai liberando, né, constantemente. Vai liberando constantemente. Eu sou filho de dentista, eu lembro, meu pai tinha maquininha de fazer ali a restauração com o mercúrio. Coitado, deve ter se intoxicado ao longo da vida dele. Sim. E aquilo que quando você coloca no dente, um dente vai batendo no outro na mastigação, você está liberando fragmentos de mercúrio que entram no seu corpo. Sim. Tanto que a remoção não pode ser em qualquer cadeira odontológica, tem que ser com todo o mecanismo protetor para você não se intoxicar, porque se você faz uma liberação de qualquer forma, a saída de mercúrio para aquele paciente é muita. Então tem que fazer um negócio bem feito com quem sabe fazer. Tá? Perfeito. Outros intoxicantes, o chumbo da maquiagem também intoxica, tá? E vou falar aqui rapidamente, porque deu polêmica, como eu disse, quando eu falei dos produtos tóxicos, inclusive cancerígenos, que existem nos filtros solares. Ai, perfeito. Fala sobre isso. Muito importante. Filtro solar, principalmente os medianos e de piores qualidades, hoje já tem alguns que são bem-vindos, os filtros físicos, uns filtros mais modernos, mas grande maioria dos filtros solares possuem 6 itens, tá? Que são xenoestrogênicos, que eles são cancerígenos, que você passa aquilo na sua pele todo dia, você está absorvendo, jogando para dentro e aumentando a chance de diversos cânceres no seu organismo. E protegendo contra cânceres, e olha que eu sou cirurgião e trato câncer de pele ainda toda semana, tá? Toda quinta-feira eu faço as remoções. Os cânceres de pele relacionados à exposição solar, basocelular, espinocelular, eles são de fácil diagnóstico e terapia. O problema do câncer de pele, o que mata, que é o menos frequente, menos de 2, 3%, é o melanoma. E o melanoma, ele tem pouca relação com a exposição solar, tanto que tem melanoma na planta do pé, em áreas não expostas, tá? E sabe o que mais protege você contra o melanoma, que é esse câncer que mata da pele? Vitamina D. Vitamina D. E como que você produz vitamina D? É o sol, né? Se expondo ao sol, sem protetor solar. Então esse paradigma precisa ser muito bem observado. Na prática, o que precisa ser feito? Gente, exposição solar inteligente, 10, 15, 20 minutos todo dia sem protetor. Depois sai do sol, pode passar um protetor bom na região facial e use roupas protetoras ultravioletas, chapéu, etc. E pronto, não tenham medo de se expor ao sol. Se não consegue se expor ao sol de forma inteligente para obter essa vitamina D, suplementar. É um dos suplementos básicos que eu falo, olha, ômega 3, vitamina D, magnésio, coenzima Q10 e curcumina, para mim são os 5 básicos da vida de uma pessoa se você quer uma suplementação. São até
necessários, né, Matheus? Porque o nosso solo é pobre nesses nutrientes. A gente não vai conseguir na comida esses 5. Ômega 3, você tem que viver à base de peixes de água fria, comer em todas as refeições todos os dias. Nem o pessoal lá da Finlândia não faz isso. Sol, vitamina D, você vai precisar ter exposição inteligente. Talvez os havaianos, eles já foram estudados, eles têm bom nível de vitamina D, não precisa suplementar, mas a nossa vida ocidental, cotidiana, tem que suplementar. Sim. E é a exposição ao sol que produz vitamina D, não é o sol de 4 horas da tarde, nem o de 8 horas da manhã. É o sol de 11 horas, de 1 hora, de meio-dia, que esse produz vitamina D. 3, magnésio. Magnésio vem das plantas, tá? Igual a gente tem o ferro dentro da hemoglobina aqui nos animais, nos vegetais a gente tem o magnésio dentro da clorofila. Então todo alimento vegetal vai te trazer um pouquinho de magnésio. Por que eu falo um pouquinho? O solo é pobre. O magnésio, ele é um mineral de regiões vulcânicas. A gente teve vulcão aqui há muito tempo atrás, isso já se perdeu, tá? Então a gente tem que suplementar magnésio. E a coenzima Q10, obrigatório para quem tem mais de 40 anos, porque a gente vai perdendo a capacidade de produzir esse cofator de produção energética mitocondrial. E por fim, eu posso acrescentar aí a curcumina como ação anti-inflamatória, que é o princípio ativo da cúrcuma, do açafrão da terra. São 5 básicos, se você quer começar a suplementar, que vão te ajudar. Tá legal? Ai, perfeito, adorei, adorei. E lembrando, né, as pessoas que não é se queimar no sol, porque Não. aí promove o envelhecimento. É se bronzear, é ter aquela sensação agradável do sol, que até faz o nosso estresse diminuir, deixa a gente mais em conexão com a natureza, que é um dos pilares também da longevidade, né, Matheus? Não tenha dúvida, né? Se conectar com a natureza, fazer uma exposição solar, principalmente pela manhã, você ver os raios solares, pisar no chão descalço, fazer o ground para você tirar a poluição eletromagnética do seu corpo. E eu estou estudando agora até os 5 ritos da longevidade lá do Tibete. Eu recebi esse livro, estou estudando um pouco mais além desse básico que a gente está fazendo, de ritos mesmo, que hoje são utilizados até no yoga, como que eles vão trabalhar a nossa respiração, a nossa circulação, ativando os nossos centros de energia, que também atuam na nossa longevidade. Então, é possível, com mudanças simples no seu estilo de vida, se você quiser, você vai conseguir viver mais com mais qualidade. Eu nunca fiz nada de procedimento no meu rosto, viu, Elódio? Nada, nada. Mas eu pego foto minha de 10 anos atrás e hoje, é impressionante. Rejuvenesceu. Assim, tô mais careca, tudo bem, o cabelo tá caindo, isso aí tem tratamento para isso, mas a vitalidade, essa energia, é isso que eu falo. Eu era cansado, eu arrastava. Nossa, isso é incrível. Entendeu? Você ter falado, sabe por quê? O episódio anterior, por grande coincidência, foi com o Dr. Peter Liu, que pratica a medicina chinesa. E ele falou dos ritos tibetanos. Legal. Eu tenho esse livro também. É um livro que é um super show. baratinho, se encontra no Amazon. Sim. E é um livro fantástico. De 1947 que ele foi escrito, esse livro. Tá? E está sendo retomado esse conceito, esse conhecimento. Porque eu sempre falo que a medicina antiga, a medicina da antiguidade, medicina tibetana, medicina chinesa, medicina ayurvédica, né? São conceitos que a gente está resgatando, porque tem muito conhecimento. A nossa medicina é muito atual, né? A nossa medicina tradicional agora é muito atual. A medicina integrativa, ela respeita tudo, ela busca esses conhecimentos ayurvédicos, tibetanos, chineses, que são milenares, sim, e associam, claro, com a tecnologia que a gente tem hoje para poder trazer o melhor para o nosso paciente, tá? Então, assim, mas a gente tem que ser bem... Eu sou muito prático, eu acho que eu sou, assim, um nutrólogo com a visão do cirurgião, sou bem direcionado, tá? Isso aí. É porque não adianta, beleza, eu vou fazer os 5 ritos tibetanos todos os dias, mas vou continuar bebendo, fumando, dormindo tarde, alimentando mal e não praticando atividade física. Pra quê? Você está gastando tempo. Isso é algo complementar ao básico. O básico está aqui, ó. Você tem que fazer o básico, você tem que alimentar bem, você tem que praticar atividade física, você tem que gerenciar o seu estresse, conseguir resiliência nas situações. E você tem que dormir bem, dormir cedo, comer cedo, dormir cedo, num ambiente escuro, sem tela de celular. Isso faz diferença, isso muda a vida das pessoas. Tá? É perfeito o que você está falando. Eu vou perguntar mais uma coisinha aqui, depois a gente faz todo o resumo de tudo. Perfeito. Vamos falar sobre as radiações eletromagnéticas. Eu vou te falar o que aconteceu ontem comigo. Eu estava no shopping falando com a minha filha,
e era muito barulho, eu tive que colocar o celular aqui perto de mim, geralmente eu falo no Viva Voz, eu não gosto. Eu fiquei lá e era um assunto que era importante, eu precisei ficar meia hora com ela falando. Matheus, aqui ficou tudo quente, muito quente, fiquei até assustada. A gente sabe que é perigoso, mas às vezes tem situações que a gente faz e esquece, né? Sabe o que eu faço? E que eu oriento? Vocês estão me vendo ao vivo aqui, ó. Tecnologia existe. Nome, esse médico aí, tudo. Sabe que ele não conhece fone sem fio? Eu não uso fone sem fio. Sim, eu tenho sem fio, é isso. Fone com fio, inclusive celular no bolso, você atende e você conversa aqui, ó, com o fone, com o aparelho longe de você, tá? Porque isso aqui não tem poluição eletromagnética, é mínima, é só o som. Agora, o fone sem fio, que ele tem uma bateria, um receptor e um emissor de Wi-Fi, de Bluetooth, dentro da sua cabeça, emitindo, é um terror aquilo, tá? Então, assim, evitem ao máximo essa questão da poluição eletromagnética. É claro que você não vai viver numa bolha, abandonar os equipamentos eletrônicos, mas a gente tem que ter algumas condutas básicas, clássicas e rápidas, efetivas. Troque seu fone sem fio para o fone com fio. Tente trabalhar o celular, igual eu estou falando, fone e ele no bolso. Desliga o Wi-Fi quando pôr o celular do lado da sua cama. Tá? Desliga o Wi-Fi do celular. Não é desligar só o Wi-Fi da tomada, resolve também, desliga o Wi-Fi do celular, que ele diminui a produção de onda eletromagnética. E pise no chão, descalço, na terra, na grama, tá? Pelo menos 20 minutinhos todo dia. Isso já vai fazer grande diferença também na sua vida. Perfeito, perfeito, Matheus. Vamos falar agora sobre os 4 pilares, fazer um resumo, porque você falou muita coisa super interessante. E aí, só completar, né? Tem alguns assuntinhos aqui que a gente não abordou na nossa conversa agora. Beleza, tá? Bom, os 4 pilares eu desenvolvi exatamente para ser esse conhecimento que eu passo para os pacientes, passo para os seguidores, passo para os meus leitores, para que eles possam já mudar a sua vida. Comece com a alimentação. Então, como eu disse, retire alimentos inflamatórios, esses todos que eu citei no início da nossa conversa. Coma comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida do sacolão, do hortifruti, da feira e do açougue. Comida que já foi bicho ou planta, é isso que você precisa na sua alimentação, tá? Claro que planos alimentares personalizados, eles são feitos na base da consulta, tá certo? Pilar número 2, ainda no pilar 1, hidratação, cuide da sua ingesta de água. Perfeito. Isso vai fazer um bom funcionamento do seu intestino. Eu resumo isso tudo no primeiro pilar. Segundo pilar, atividade física, propiciando o treino de força. Caminhada basta, doutor? Não basta, não é suficiente. Você precisa carregar peso, você precisa fazer exercício de força, exercício contra-resistido, tá? Quantas vezes na semana? 3 a 4 é o suficiente. Pilar número 3, resiliência resiliência em relação ao estresse. Você precisa controlar o seu estresse, lidar bem com as situações estressantes. Eu vou fazer uma pausa nesse momento aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque todo mundo hoje está estressado no limite. Perfeito. O mundo ocidental é estressado. Só que pense o seguinte, gente, todo mundo um dia vai bater o carro, vai ter um problema financeiro, uma briga, todos têm problema, eu tenho também. A grande diferença é como que você encara, como que você lida, o quanto que isso vai impactar na sua saúde naquele momento. Entendeu? Então, aprender a lidar com resiliência através de exercícios mentais é fundamental para você viver bem, tá? Existem yoga, música, atividade física, suplementação que ajudam no controle do estresse. Inclusive, eu estou indo amanhã para o Rio de Janeiro falar exatamente sobre fitoterapia nas disfunções do eixo hipotálamo pituitário adrenal, ou seja, como que a gente pode corrigir o nosso cortisol com fitoterapia, tá? Então, isso é fundamental. Você está falando sobre fitoterapia para uma ação hormonal. Para ação hormonal e para controle da nossa reação ao estresse. Perfeito. Tá legal? Perfeito, fantástico. É um conhecimento também milenar, né, que a gente está resgatando, né? Isso é perfeito. Exatamente. E em relação ao estresse ainda, você falou dessas práticas, né? Yoga e tal. Existe alguma forma prática para quem sabe como é que a gente na vida cotidiana, não tem muito tempo? Como fazer para relaxar mesmo, para você conseguir ver aquele problema de uma forma
menor do que é? Porque às vezes parece uma coisa grande, quando você está envolvido, né? Parece muito grande. São exercícios, né? Você tem que sempre trabalhar o seu exercício emocional para isso, tá? Então a técnica de meditação ela é fundamental. Você começar a estudar e trabalhar a meditação 10, 15 minutinhos ali no seu amanhecer, você já vai começar a controlar mais, conduzir melhor seu pensamento e evitar que essas situações estressantes mudem a sua rotina, mudem o seu foco, tá legal? Eu sou bem focado, eu tenho minha agenda bem definida, eu faço um bom aproveitamento do meu tempo, mas isso foi um exercício que eu fui fazendo, certo? Hoje eu faço, Elógia, todo o meu conteúdo de rede social, todo o meu pré-agendamento de paciente, meu segmento de paciente, meus atendimentos, meus cuidados com a família. Sou eu quem cuido de tudo, numa rotina que eu consigo começar às 7 da manhã e terminar às 4 da tarde. Perfeito, hein? Parabéns. Então é possível a gente organizar isso, otimizar o seu tempo, desde que, eu falo isso também nos meus cursos a respeito, você vença uma coisa chamada procrastinação. Isso é muito comum, né, Matheus? Como é que a gente vence a procrastinação? Existe uma matriz de Eisenhower, isso é clássica, é interessantíssimo. E quando você aprende a trabalhar com ela, como que muda o seu rendimento, a sua produtividade? É o seguinte, você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção no que é mais importante e menos urgente. Entendeu isso? A sua tarefa mais importante, mas que você ainda tem prazo para entregar, é essa que você tem que fazer agora. Concentre sua energia nela. Porque se você não faz isso e você dedica seu tempo às tarefas menos importantes, como mexer na rede social, como ficar vendo um filme, gastando tempo nisso, aquela tarefa que está ali pendente, que é mais importante e até agora menos urgente, ela vai continuar sendo mais importante e logo vai se tornar urgente. Você não conseguiu entregar. Que fazem isso, né? Deixam para a última hora tudo, né? Não dá. Então aquela tarefa, liste suas tarefas. Isso eu já faço automático no meu planejamento da manhã, durante a manhã. É onde eu tenho o meu foco criativo e faço isso. Então, o que é mais importante do dia? Pum, 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 pronto. Isso aqui eu vou lidar rápido com isso para eu já ficar livre e tá pronto. Aí eu tenho mais tempo para executar minhas outras coisas. E aí o momento de lazer vai ser à noite, depois que você fez tudo, né? Exato, exatamente. Você dá uma recompensa, né? Exatamente, com certeza. E o sono, né? E aí, dentro do pilar, então, alimentação, atividade física, gestão do estresse, eu falo do sono. A gente precisa dormir. O ser humano é diurno. Tá? A nossa produtividade, alimentação, atividade física devem acontecer de dia. Acorde de manhã, veja o sol, pratique atividade física, trabalhe, produza, se alimente bem. Chegou o final do dia, escureceu, acabou a comida. A vida muda se você não come depois que escurece. Sim. É claro que exceções natural, pontuais, né, em festas, encontros vão acontecer. Mas se você, na sua rotina, olha, jantar daqui de casa com as crianças, 6h30, no máximo, tá todo mundo comendo, depois não come mais. Aí você pode tomar um chá sem açúcar, que vai te ajudar no relaxamento. E aí, deu 8 horas, desligar as telas, no máximo até as 9. Eu atendo muito paciente de São Paulo por telemedicina, eu sei o ritmo de vida aí um pouquinho diferente, a gente tem uma flexibilidade, então você vai jantar às 8, 9 horas você está desligando as telas. Sim. E você está diminuindo a intensidade da luz também da tela nesse Exato, período. Tem que tirar a tela, tem que diminuir a intensidade das luzes, então trocar a luz branca por uma luz amarela, um abajur, uma luz indireta, tá? E os chás têm os poderes dos chás, né? Eles têm todos os polifenóis que vão ajudar na nossa microbiota intestinal e também nessa condução de sono. Então chás mais ativos, como chá verde, chá preto, de manhã. Chás mais relaxantes, camomila, mulungum, maracujá, erva doce, à tarde e à noite. É isso que eu ia lembrar, sim, porque o chá que é estimulante, se você tomar à noite, vai prejudicar teu sono, assim como cafeína, do café. A cafeína aqui, ó. Comecei aqui hoje tomando o meu último café do dia. Eu tomei um de manhã, 2 horas depois que eu acordo, porque você não pode também dar uma chibatada com a cafeína na sua suprarrenal logo ao acordar. Ela precisa ter a naturalidade dela de produzir cortisol para você acordar naturalmente. Porque se você acordou e já toma um café, você está batendo em cavalo cansado, ele ainda não está pronto para isso. Aí 2 horas depois, ok, um café.
E agora, no máximo, até as 2, 3 horas, o último, sem açúcar, tá? Não tem mais café hoje, não tem mais cafeína. Sim. Ah, eu, por exemplo, se eu tomo depois da 1 da tarde, já me prejudica o sono. Pois é. Mas Você tem uma metabolização mais lenta da cafeína. Aí você deve evitar esses metabolizadores lentos só o da manhã que eu permito, tá? É isso mesmo. Olha, Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho aqui do livro, que eu achei super interessante. É bem prático, né? Bem prático mesmo. Deixa eu ver, tinha separado aqui. Bom, a gente falou, né? Você falou da água. Você falou que a água que a gente tem que beber tem que ser de ótima qualidade. Explica um pouquinho sobre isso. Tá bom, água de ótima qualidade, primeiro pura e sem contaminação para o micro-organismo, tá? Segundo, a gente tem que pensar numa água com pH mais próximo do sangue. Então, pH mais próximo de 7,5, 8. Não precisa ser água tão alcalina, água de 9, 10, tá? Até porque se você ficar bebendo muita água alcalina, você pode prejudicar o pH do seu estômago, que precisa ser ácido. Mas um pH neutro, mais próximo do básico, tá? Grande problema são águas ácidas, que a gente vê aí, se você olhar o pH dela. E águas intoxicadas também, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Principalmente porque, é outro tema polêmico, pelos halógenos, flúor, cloro, tá? Que intoxicam essa água. A gente ingere isso e eles vão tirar o iodo, deslocar o iodo do nosso corpo, levando a distúrbios, por exemplo, tireoidianos. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Perfeito. Fala um pouquinho sobre essa intoxicação desses halógenos, que são essas substâncias que são do mesmo grupo do iodo e que competem de uma forma muito mais forte que o iodo. No banho, por exemplo, né? O flúor que tem na água, o cloro da piscina. Isso não sou eu que estou inventando, isso existe na tabela periódica, é só você olhar o peso molecular dessas substâncias e todas essas deslocam o iodo por questão de peso molecular, tá? Então, assim, o cloro, o flúor e o bromo. O cloro está na água da piscina, que entra em contato com a sua pele, na água que você toma banho muito quente e solta aquele vapor de cloro que você está respirando, na própria água que você bebe, o flúor das pastas de dente, da água que você está tomando, tá? Então você deve usar filtros, velas, tanto no chuveiro quanto ali onde você está bebendo a água, que vão retirar esses halógenos, tá legal? E o bromo também é um dos halógenos. Aonde que existe isso? Nos fermentos químicos dos pães. Então os produtos de padaria também tem bromo. Então você que tem hipotiroidismo, tem doença da tireoide, que está aí pelejando, igual a gente fala aqui em Minas Gerais, lutando contra o hipotiroidismo, cada vez que vai no médico aumentando mais a dose do Puran, do T4 que você está tomando, lembre, se você está se intoxicando por água contaminada de cloro, de flúor, muito flúor nas pastas de dente, o bromo dos pães que você está comendo, você nunca vai melhorar da tireoide. Nunca vai melhorar. É importante você falar isso porque realmente eles competem contra o iodo, que é um substrato para a produção do hormônio tireoidiano. O iodo, eu vou dar, amanhã estarei no Rio falando sobre isso. O iodo junto com o ferro, eles são fundamentais para a produção do T4, do hormônio tireoidiano. Só que ele é um pré-hormônio, por assim dizer. As nossas células têm receptores para o T3. O T4 precisa ser convertido em T3. E essa conversão se dá quando você tem bons níveis de selênio, de zinco, de cobre e de magnésio. Então, para tratar a tireoide, não basta só dar T4. Eu preciso otimizar o ferro, ter a ferritina no nível ótimo, eu preciso otimizar selênio, zinco, cobre e magnésio, eu preciso otimizar iodo desse paciente, se ele está intoxicado, suplementar com Lugol, eu preciso tirar o glúten desse paciente para não trazer desbiose intestinal, que vai piorar o problema da tireoide, eu preciso otimizar a vitamina D desse paciente, que é fundamental. Então, gente, tireoide, quem vê tireoide e pensa só em T4, está limitando o tratamento do seu paciente. Eu consigo reduzir doses de T4 necessárias, aumentando o resultado terapêutico, se a gente enxerga o todo. Até porque T4 em excesso, sem esses cofatores de produção, pode aumentar o T3 reverso. Lindão que você falou, você lembrou bem das nossas aulas aí de alguns aninhos atrás. É exatamente isso, você vai aumentando o T4 nesse paciente que não está convertendo, você está aumentando a conversão dele em T3 reverso, que é um hormônio de hibernação. O paciente ganha peso tomando T4. O efeito vai ser o contrário.
Puxa, muito legal, Matheus. Foi muito bom falar sobre tudo. O teu livro é fantástico e o teu método de falar, de explicar para as pessoas assim, o modo claro, né, e bem objetivo. Eu estou falando do livro aqui. É super bacana e eu gostei de ver a frase que você deixou por último, que é uma frase que realmente é importante para todo mundo ter isso na vida, né? Que é apaixone-se por cuidar de si mesmo. É muito lindo você respeitar seu corpo de todas as formas, respeitar com alimento, com a água, todas as atividades, tudo que você faz tendo esse respeito ao teu corpo, e você tem que ser apaixonado pelo seu corpo para se dedicar para ser cada vez melhor, né? Sabe por que eu escrevi essa frase? Porque eu fiz isso comigo. Eu, para conseguir me tornar uma pessoa forte, capaz de cuidar bem da minha família e dos meus pacientes, eu tive que aprender a cuidar de mim, do meu corpo, que é o meu maior presente, é o templo da minha alma, é o único que ele tem. Então, eu preciso que ele esteja na sua melhor versão de saúde, para que eu possa envelhecer com qualidade. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo, e aqui a gente costuma, no final, ter uma palavra que resuma o que é uma longevidade saudável, porque em cada episódio, aqui é o segredo da longevidade, em cada episódio que a gente tem pessoas incríveis como você, e eu espero que você volte aqui para a gente falar muito mais. Vou voltar pessoalmente, a gente vai marcar em São Paulo, a gente vai gravar um segundo episódio, tá bom? Depois você vai saber que quem vem aqui pessoalmente recebe um presentinho especial, hein? Tá certo. Eu quero que você volte sim para você ganhar o seu. Tá bom. Então, Matheus, o que a gente pode resumir hoje, a palavra-chave aqui do nosso episódio, para eu colocar lá na minha geladeira, um imãzinho que eu coloco, sobre qual que é o segredo da longevidade do nosso episódio? Eu vou falar uma palavra assim, completa, estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Não tem como você ter longevidade, você pode gastar o máximo com todo tipo de tratamento, mas se o seu estilo de vida, ou resumindo em uma palavra, rotina, tá? Não estiver... coloquei estilo de vida aqui. Perfeito, não estiver funcionando, você não vai ter os seus objetivos alcançados. O médico e autor Deepak Chopra disse: a felicidade é uma jornada, não um destino. Essa frase nos lembra que nosso estilo de vida não se resume apenas às escolhas que fazemos, mas também à maneira como vivemos cada momento. Ao adotarmos um estilo de vida mais consciente e alinhado com a nossa saúde mental e física, estamos moldando não apenas a nossa felicidade, mas também a nossa longevidade. Que essa reflexão inspire mudanças positivas em sua jornada e em busca de uma vida longa e plena. É isso aí. A gente tem que ter esse cuidado, essa paixão pelo nosso corpo, e a gente consegue cuidar do nosso corpo através do nosso estilo de vida saudável, né? Muito bom, foi bom, né? Olha só como é interessante, como que vale a pena os esforços, né? De sair igual eu saí há 10 anos atrás, ir para São Paulo, estudar, a gente se encontrou, fez pós-graduação, e hoje a gente está aqui batendo esse papo de sucesso, com vidas transformadas, de pessoas que vão escutar essa conversa e vão transformar a sua vida. Ou seja, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E não é à toa que eu fecho aqui, eu ponho uma frase no meu livro também, do nosso mestre, professor Laí Ribeiro, que eu coloco aqui, ó: se a alimentação não for correta, a medicina é imponente. Se a alimentação for correta, a medicina é desnecessária. Então, se a gente cuida do estilo de vida, nosso corpo ele vai ir longe, com muita longevidade e saúde. Estou lembrando do nosso mestre falando isso, estou lembrando de todo o conhecimento que a gente tinha a cada aula, né? Cada encontro que nós tínhamos lá, e era muito rico de conhecimento, e realmente é um movimento grande de quem estava lá, e também outros grandes mestres que estão desenvolvendo, que estão mostrando isso, e todos os seguidores, a gente está numa causa única de levar mesmo essa conscientização para a gente resgatar a saúde e ter essa vida a mais que todos nós estamos tendo, né? Essa vida a mais, a gente vai viver mais 100 anos. Se Deus quiser. É o que é esperado para a nossa geração, né? Mas sem nenhuma limitação. Com qualidade. Com qualidade de vida. Exatamente. Muito obrigada. Olha, gente, se vocês gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para serem notificados de novos episódios, porque nós estamos aqui sempre trazendo pessoas como o Dr. Matheus com conteúdo incrível
para trazer mais longevidade, uma vida melhor e muito mais feliz. Obrigada, doutor Matheus. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vou deixar espero meu... aqui. Tô indo. Vou deixar meu arroba, é @drmateus sem H Drummond, tá? A gente vai colocar aqui teu arroba, pode deixar. Ok. E aí lá nesse meu Instagram, você entra no link da bio que você consegue também achar o link de compra do meu livro, tá certo? Perfeito. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau. Um abraço, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Até logo. Saudações, longevos.